pessoal, eu sou a Nathalie, sejam bem-vindos ao Fanatic e chegamos, gente! Finalmente, vamos encerrar essa primeira temporada de Vampire Academy, vamos falar sobre o season finale. Fomos muito guerreiros, hein, de ter chegado até aqui. Então, antes de começar a falar sobre o episódio em si, eu queria muito agradecer a todo mundo que esteve aqui toda semana comentando, discutindo, surtando, passando raiva com Vampire Academy comigo. A Nathalie adolescente que leu os livros jamais ia pensar que eu estaria aqui tanto tempo depois ainda falando sobre essa história que eu gosto tanto. Então foi muito legal poder reunir outros fãs dos livros, mesmo com essa série bastante duvidosa. Foi muito legal poder trocar ideia com vocês. Então muito obrigada por estarem aqui toda semana, e eu espero muito que vocês continuem nos próximos vídeos também, que não sejam sobre Vampire Academy. Mas ainda vamos ter mais um vídeo, pois nesse vídeo aqui a gente vai falar só sobre o episódio 10, o que aconteceu, como que foi, gostamos, não gostamos, e aí todas as pontas soltas, né, tudo que ficou em aberto, a gente vai falar num próximo vídeo pra poder especular um pouco o que pode acontecer numa possível segunda temporada, que até então a série ainda não foi renovada. Então, se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva pra não perder esse próximo vídeo e também outros conteúdos que a gente finalmente vai falar de outras coisas que não sejam de vampiro, mas é claro que eu amo histórias de vampiro, então quero trazer outros conteúdos sobre esse assunto aqui, né, sobre outras obras, então se inscreve pra não perder esse mundaréu de vídeo. Bom, eu achei esse episódio bastante legal até, eu acho que ele é um episódio com cara de season finale, né, tem bastante ação, bastante, né, reviravoltas ali. Uma pena que algumas das reviravoltas, algumas das coisas que colocaram nesse episódio foram colocadas muito em cima da hora no meu ponto de vista, né? Eu acho que, assim como várias vezes que aconteceu nessa temporada, várias tramas, vários elementos foram jogados, não foram bem explicados, não foram bem desenvolvidos, e eu acho que tiveram coisas nesse finale que, se tivessem sido introduzidas antes, pra gente chegar aqui e só amarrar, seria muito mais interessante do que eles só terem jogado, sei lá, no final do episódio passado, ou nem isso, nesse episódio mesmo, e a gente tem que aprender coisas e ver umas coisas se desenrolando tudo muito rápido. Então eu acho que esse é um grande problema dessa temporada como um todo, de não desenvolver bem várias coisas, e inclusive coisas que eram muito certinhas, muito bem amarradas nos livros, deles mudarem na série, complicarem. Então eu acho que talvez numa ânsia de querer fazer a série ser diferente dos livros, eu acho que a Julie Plec, enfim, a Margaret McIntyre, acabaram, tipo, metendo os pés pelas mãos e complicando a história de uma forma que não precisava, ao invés de focar em desenvolver os seus personagens e as relações entre eles, né? Que eu acho que esse era o foco mais importante, e eu acho que falta em várias das relações. E é claro, também várias das tramas políticas, das tramóias ali, poderiam ter sido melhor desenroladas também pra amarrar tudo melhor nessa primeira temporada, ao invés de ficar tudo tão em aberto, tão jogado, né, no finale. E também queria saber de vocês, como eu disse, eu vou fazer um próximo vídeo aqui pra gente falar do que ficou em aberto, mas o que está em aberto também é se eu vou continuar acompanhando essa série. Eu queria muito saber de vocês que chegaram até aqui, o que vocês sentiram nesse finale, se vocês ainda estão engajados de acompanhar a série numa segunda temporada, se vier aí. Me contem aqui nos comentários, porque eu, sinceramente, eu ainda tô me questionando. Eu acho que talvez, se for renovada mesmo, talvez num trailer eu vá sentir melhor o que eu penso sobre continuar acompanhando a série, mas essa primeira temporada me deixa bastante preocupada, né, confesso. Bom, então esse episódio ele é bastante focado ali nessa invasão Strigoi e na tentativa de evacuação da galera, né, tentando sair ali do Dominion, de se proteger. O episódio vai ser bastante centrado nisso, o que eu acho que é um formato interessante, né, focar numa situação só. O problema é que eles jogaram um monte de outras coisas, né, que a gente já vai falar melhor sobre isso. Então a gente tem esse grupo, né, dos nossos protagonistas, os nossos heróis, que estão preocupados em evacuar essas pessoas que não conseguiram sair de lá, e também o Christian, especialmente, tem essa missão paralela que é solucionar a treta da tal da estaca pra poder ativar os escudos novamente e aí proteger o Dominion, né? A gente vai focar nesses dois pontos principalmente no episódio. E aí tem a solução que eles arrumam pra conseguir evacuar as pessoas, que é um tal de um túnel que a Meredith sabe a respeito. Esse túnel que ela não fala por que ela sabe, e fica esse grande mistério,
mas que dentro dele tem símbolos alquimistas. Então, quem acompanhou aqui os vídeos sabe que no episódio 7 a gente teve a apresentação dos alquimistas, mas não foi explicado quem eles são, não deram nem o nome deles. E dessa vez a gente tem, né, o Dimitri, pelo menos, explicando quem são os alquimistas, o que que eles fazem. E aí cabe, né, ao público fazer a conexão dos símbolos que a Rose vê e o símbolo no rosto dos alquimistas que apareceram lá atrás, né? Espero que a galera consiga fazer essa conexão. Só que eu achei que foi muito mal feito isso, da Meredith simplesmente saber disso e pronto, a gente tem que aceitar, né? Tem muitas coisas nessa série que é porque sim, e nesse episódio a gente tem vários também porque sim, e o primeiro deles é esse. A Meredith sabe desse túnel e a gente tem que só aceitar que talvez numa próxima temporada a gente vá descobrir qual é que é, como que ela sabe disso. E já que tem esses símbolos alquimistas, será que a Meredith tem alguma ligação com os alquimistas? Será que ela, sei lá, é de uma família de alquimistas? Vamos saber numa próxima temporada se tiver, mas eu achei isso muito mal feito. Eu acho que a gente poderia ter visto isso, né, ao longo da temporada, a Meredith saindo das situações, indo fazer coisas escusas, ou até saber talvez um pouco mais sobre a vida dela, enfim. Fica essa informação aí jogada. Outra coisa que eu queria tirar da frente antes da gente entrar nas principais tramas do episódio é o Viktor Dashkov. Gente, o Viktor, ele foi um personagem muito importante nessa temporada e ele foi um dos pontos altos pra mim da temporada, né? Eu acho que o desenvolvimento dele foi uma das poucas coisas que a série fez de uma maneira bastante coerente. E a gente chega nesse último episódio e o cara não faz nada. Nada. Nenhuma unidade de função para o Viktor. E eu fiquei um pouco chateada com isso. Eu acho que seria muito interessante se tivesse, né, amarrado melhor a história dele. A gente vê que ele vai procurar a Mia no meio daquele caos todo, ele resolve querer se desculpar, né, com a Mia, e aí ela fala que não é pra ela, que ele tem que se desculpar e tal, e larga o pai lá. E aí ele vai e fica na igreja lá, chorando, triste, o episódio inteiro, até que chega no ponto que a Sônia encontra ele, né, depois que o sol se põe, e ela ataca ele na igreja. E aí fica em aberto, né, o que pode acontecer com o personagem. Como a gente tem ali no encerramento do episódio, né, o dia depois claro, tal, presume-se que se ele tivesse morto, ele seria encontrado, e a gente saberia talvez que ele tá morto, mas aí eu acho que a gente pode tentar conversar melhor sobre isso no próximo vídeo, de possibilidades de qual caminho o Viktor vai seguir, caso ele esteja vivo mesmo. Bom, entrando no desenrolar então do episódio, vamos começar falando sobre menina Tatiana e o seu prisioneiro Andrei. Então a gente descobre o plano da Tatiana. Ela contratou, né, os pais do Christian, o casal Ozera, pra poder capturar o Andrei e aí ela ter essa fonte de informações para ela se tornar rainha. E aí pra mim é bem engraçado, assim, tipo, como que ela simplesmente contactou, né, esse casal de Strigoi, sendo que meio que todo mundo nesse universo acha que os Strigoi são incomunicáveis, eles são animalescos, que não tem como interagir. Como que a Tatiana sabia disso? Sabia que ela poderia contratar, solicitar esse job dos Ozera? Não sabemos. Fica tudo muito em aberto de como essa conexão foi feita. E, enfim, pra mim também parece um pouco forçado de que ela precisaria do Andrei pra poder ter essas informações de como se tornar uma rainha, como roubar o trono. Eu acho que, enfim, pra mim é meio que besta essa solução toda em relação a Tatiana. Ela matou os pais da Alyssa, ela que armou ali todo aquele ataque na escola, né, na St. Jude's, então ela é a grande vilãzona, e eu acho que é uma pena que a gente não tenha tido mais da personagem durante a temporada. Eu acho que a gente poderia ter tido um pouco mais da vida dela, do passado dela, talvez, enfim, das motivações dela, sabe? Porque eu acho que fica tudo muito misterioso pra, tipo, só numa próxima temporada a gente poderia ter tido algumas pistas de quem ela é, o que ela gostaria, sabe? Eu acho que seria muito mais interessante pra gente embarcar um pouco mais nessa história. Então a gente tem ali o momento que ela fala, né, que ela não vai ser rainha por muito tempo, e até o Andrei fala, você
sempre falou de conquistar o trono, mas nunca sobre governar. E depois, no final, quando ela tá dando o discurso ali dela, ela fala sobre fazer isso por amor. Então, eu não sei se talvez é algum grande plano de vingança da Tatiana. Tem também o fato de que ela luta, né? De que ela se move como um vampiro, segundo o Andre. Mas é isso, eu acho que a série poderia ter dado algumas pistas mais concretas, mais interessantes pra essa personagem. Eu acho que ela ficou muito tipo, eu sou malvadona e é isso aí. E aí, quem sabe, numa próxima temporada a gente vai entender um pouco mais o lado dela, mas é claro, né, ela é uma vilã, ela fez coisas terríveis nessa temporada, não tem muito o que fazer quanto a isso. Bom, outra coisa que eu queria falar é sobre a jornada da Lyssa nesse episódio, né, que começa ali quando ela tá com a rainha e elas são, né, protegidas, são colocadas ali num lugar pra esperar o sol nascer, pra daí então talvez elas saírem de lá. E aí a gente tem toda a questão de que a rainha é envenenada e a Lyssa tenta curar ela, porque a Lyssa é esse tipo de pessoa, né? Ela ajudaria qualquer um que estivesse ali. Mas uma parada que eu achei muito estranha é a reação da Lyssa em relação à rainha. Dela falar coisas como, eu não vou perder você também, e eu nunca vou esquecer você. Tipo, a série tenta colocar de uma forma como se elas tivessem uma puta relação que, de novo, não foi desenvolvida, não foi mostrada pra gente. Eu acho que a série perdeu a oportunidade de ter mostrado pra gente, por exemplo, a Lyssa passando a temporada quase que toda se preparando pra ser rainha. Ou pelo menos metade da temporada, sabe? Dela realmente próxima da rainha, aprendendo essas regras e como que funciona e criando um vínculo com a Marina, né, que é a rainha, pra quando chegasse nesse final, a gente sentir a morte dela, sentir a dor da Lyssa. Do jeito que eles fizeram, acho que ficou muito jogado, porque elas tiveram o quê? Sei lá, 4 cenas juntas na temporada toda. Então eu achei meio forçado, assim, esse drama todo de ai meu Deus, eu nunca vou te esquecer. Tipo, cara, vocês nem se falavam direito. Mas a rainha dá a dica ali pra Lyssa que, na verdade, ela já está casada com o Christian, portanto, ela já tem o quórum dela de volta. E também ela dá um help ali quando a Lyssa tá fugindo, usando a sua magia de ar pra espantar ali um Strigoi. E eu queria comentar sobre outra questão quanto a isso, que eu fiquei, gente, pra vocês, Moroi, que falam que é pecado usar a magia pra se defender, não sei o quê, vocês usaram demais magia pra se defender e outras formas de defesa, né, nesse episódio, porque a Marina usou a magia ali naquele momento, né, no seu último suspiro. O Andre também, depois que ele foge, ele pega o foguinho dele ali imediatamente e começa a atacar. E até a tia da Tatiana, né, a Irene, ela mete uma espadada lá e arranca a cabeça do Strigoi fora. Então eu achei isso um pouco incoerente com essa mentalidade que a gente aprende, né, nessa temporada, de que os Moroi não usam magia dessa forma. Nos livros, pelo menos, fica muito claro pra gente que mesmo numa situação de perigo, nem passa pela cabeça dos Moroi usar a magia, de tão enraizado que é essa cultura. E aí na série eu acho que eles deixaram um pouco a peteca cair, porque numa situação de emergência eles usaram. Então, quão forte era realmente essa ideologia, né, de que não pode usar a magia pra se defender. Ficou meio, acho que foi um furo aí um pouquinho. Mas bom, a Lyssa consegue fugir dali e ela acaba encontrando a Mia, né, que ficou machucada e ela não pôde sair de lá do Dominion por conta dela não ser da realeza. E aí elas tentam buscar uma forma de ir embora e trombam em quem? Jesse Zeklus fugindo com a Silver. E gente, pelo amor de Deus, o que foi Jesse nesse episódio? De novo, a série não desenvolve as coisas direito e eles tacam no último episódio toda essa cena do Jesse com a Silver. E aí eu vi várias pessoas no Twitter, gente, falando, nossa, não acredito que esse episódio fez eu gostar do Jesse. Estou shippando Silver e Jesse. E eu fiquei, gente, vocês assistiram o mesmo episódio que eu? Porque eu achei essa cena tenebrosa, né, do Jesse e da Silver antes deles fugirem, né, deles ali na cama conversando. Eu fiquei, primeiro, extremamente confusa do timing dessa cena, parece pra mim muito jogado. E segundo, né, o tal do desenvolvimento que não tem. A série parece que ela quer a todo custo falar pra gente que o Jesse é, na verdade, um cara muito legal por dentro. Tal qual até a Mia fala quando ela tá saindo do carro, que ela fala, você não é um escroto o tempo todo, não sei o que. Tipo, gente,
Não, eu acho que a série deu muito pouco pra gente chegar nessa conclusão de que, na verdade, o Jesse tem um bom coração. Inclusive, nessa cena dele com a Silver, ele fala umas paradas ali que eu achei bem preocupante, que ele sai, né, do Dominion e ele pega humanos e ele morde, tipo, que ele se compara ali a um Strigoi, né, que tipo, essa é a única coisa que separa ele de um Strigoi, que ele não mata de fato a pessoa. E aí a Silver fala, não, mas você não está errado, porque vocês, Moroi, tem essas garras aí, né, os dentes e tudo, e vocês ficam se segurando, e não sei o que, tipo, gente, ela está passando pano pro Jesse. Ele assumindo que quase mata pessoas à torta e à direito, e ela fala ainda faz carinho no rosto dele e fala, ai, coitadinho, você não está errado. Eu não consigo entender. Eu tô louca. Eu tô muito louca, gente, porque não é possível. Eu não consigo compreender. Se vocês estão do lado do Jesse, por favor, me fala aqui nos comentários, me explica, porque eu acho que a série não dá argumentos o suficiente pra gente gostar desse cara. Muito pelo contrário, essa cena só me fez odiar ele mais ainda do que eu já odiei durante essa temporada inteira. Fiquei muito irritada. De novo, a gente perde tempo de episódio com esse personagem merda e que a única coisa útil que ele fez foi, tipo, chegar pra lá no pai dele, que é um escroto maior ainda do que ele. Mas assim, não dá pra gente aplaudir o Jesse por fazer o mínimo. Não é porque todos os outros moróis são um bando de escrotos que quando o Jesse dando carona pras meninas, ele dando carona pra Silver, tipo, ele não tá fazendo nada além do que o que qualquer ser humano faria, entendeu? Tipo, não dá pra gente aplaudir o cara por fazer o mínimo, sabe? Ai, eu detesto esse personagem e eu detesto a forma como a série quer fazer a gente gostar dele de um jeito podre, sabe? Tipo, de um jeito todo torto, sem realmente explorar o cara, sabe? Tipo, no começo da temporada ele aparecia muito, isso me incomodava bastante, mas ficou todo um gap, assim, de um mó tempão sem ele aparecer, que poderia, talvez, construir uma narrativa pra eu chegar nesse finale e sentir qualquer coisa por ele, sabe? Só que, de novo, o cara me assume ali que sai mordendo humanos e quase matando eles. Gente, assim, não faz o menor sentido pra mim. Detestei. Mas bom, né? O Jesse larga lá o pai dele pra ser mordido por um Strigoi. E aí a Alyssa depois resolve ficar, né? Ela não vai embora do Dominion porque ela tá vendo as pessoas machucadas e tal. E é nesse momento que a gente tem o reencontro dos irmãos Dragomir. Gente, eu jurava que a volta do Andre seria a saída da Alyssa conquistar o quórum dela de volta, né? Toda essa questão de, na verdade, se você fez os rituais com o Christian, vocês já estão casados, eu pensava que, né, não ia ter. E eu pensava que o fato do Andre estar vivo queria dizer que ele ia participar da história dessa forma, né? Ele ia voltar e falar, putz, na verdade, a família Dragomir não acabou, a Alyssa pode ser rainha, yay! E não, né? Foi pra um outro caminho que o menino mal chega ali, eles se encontram, é muito fofo, eu fiquei super emocionada. De novo, a Daniela Nieves é uma ótima atriz, dá pra ver o quanto ela se entrega, o quanto essa menina chorou nessa temporada, sabe? Não tá escrito. E eu achei muito bonitinho o encontro dos dois. O Andre, inclusive, o ator, eu achei ele uma graça, ele é muito bonitinho. E aí, gente, mas não tem nem 5 minutos de Andre e a mãe do Christian surge de um buraco, assim, que também é outra coisa que é muito esquisita de entender como que os Strigoi conseguem andar mais ou menos ali no sol. Enfim, não vou nem entrar nessa questão. Ela chega ali, morde o menino, e aí fica aquele puta drama. Eu achei a cena meio mal montada nessa hora, mas enfim. A Alyssa não consegue fazer nada, não tem uma unidade de Dhampiro naquela região pra ajudar. E aí o Christian chega bem na hora, tenta acudir ali, mas já é tarde demais, a mulher já vai dar o pulso pra ele beber o sangue, né? E aí eles se afastam. E aí podia acontecer qualquer coisa, mas a gente sabe no final que o Andre foi transformado em Strigoi. A Alyssa, né, não tem 1 minuto de paz, coitada. Eu fiquei com muita dó. Mas eu achei muito bonita a cena, assim, tipo, da gente ver a dor dela e ela sendo conectada a Rose pelo laço, né? E a Rose sentindo também a dor dela. Eu achei esse momento muito bonito, apesar de eu ter achado a mordida no Andre meio esquisita ali. Mas eu fiquei chateada que ele mal chegou e ele já meio que foi embora. E aí, sobre o que pode acontecer com o Andre,
Strigoi, a gente conversa no próximo vídeo. Mas esse momento vai conectar, né, a gente com a jornada ali do Christian, que, meu Deus do céu, esse negócio dessa estaca me deixou doida de raiva. Porque, de novo, mais uma vez, eles complicam coisas dos livros desnecessariamente e de um jeito que pra mim não faz o menor sentido. Tipo, pra mim é impraticável essa logística dessa estaca que ativa e desativa os escudos ali de magia. Gente, o Vladimir fez os bagulho lá no século XV. Uma estaca por província. Eu entendo eles quererem incluir o lance do espírito e tal, mas é simplesmente impraticável que os Moroi e os vampiros viveram por séculos, tendo que se manter com um bagulho que eles não conseguem replicar. Que justamente, se some a estaca, eles não têm como fazer uma nova estaca porque eles não sabem, na verdade, que eles precisam não só dos 4 elementos, mas precisa do espírito, e não é pelo sangue, é por magia. Enfim, é uma complicação sem tamanho, assim. Eu achei péssima essa solução toda. E pior ainda, Christian é transformado num monge pra poder usar o treco. Qual é a necessidade disso? E o melhor de tudo, eu tô sempre falando aqui, né, que a série faz as coisas porque sim. E aí a maior prova do porque sim é a sacerdotista lá, a Irene. Quando o Christian fala, mas o que eu preciso fazer pra ser um monge? Ela fala, aqui eu falo. Então eu tô falando que se você é um monge, você é um monge. Parabéns, você é um monge. Fiquei, gente, não é possível. Essa série tá tirando onda com a minha cara, não pode ser. Essa coisa toda me deixou muito irritada, porque nos livros os escudos, eles são, né, feitos a partir dos 4 elementos. E eles são reforçados, né, de tempos em tempos, porque a magia vai enfraquecendo. Por isso que na hora que a mulher me fala que o Vladimir fez as estacas no século XV e o bagulho ainda funciona, eu fiquei, gente, mas e aí, cara? Nunca enfraqueceu essa magia? Então me incomodou bastante como a série mexe numas questões que são tão bem estabelecidas e tão bem explicadas nos livros, sabe? Eles complicam, torcem, distorcem pra um bagulho que ainda nem faz muito sentido. Mas, de qualquer forma, nesse rolê todo aí com a Irene, o Christian acaba descobrindo por que os pais dele se transformaram em Strigoi, porque o pai dele estava doente. Então eu acho que eles quiseram colocar aí uma camada de humanidade, né, neles dois, dar uma motivação nesses dois personagens. Mas, de qualquer forma, agora é tarde demais, porque o pai do Christian está morto pelas próprias mãos dele. Enfim, complicado, né? O Christian só se ferra nessa série também, coitado. E aí agora ele tem essa missão, né, de querer mudar as coisas, de fazer algo pra compensar o que os pais fizeram. E ele tem muitos cargos agora. Ele não só é o novo chefe da família Ozera, já que a tia dele, uma das tias dele foi morta, né? Ele menciona, alguns episódios atrás, ele mencionou uma outra tia dele, que é a Tasha, que é uma personagem que a gente conhece dos livros. Não sei por que a Tasha não seria a chefe da família, mas tudo bem. Agora é o Christian. Ele é um monge, né? Eu não sei o que ele vai fazer com essa informação, mas enfim, ele é um monge e ele também é casado com a Alice. Então, assim, ele tem muitas obrigações agora. E ele decide ficar no Dominion pra poder usar, né, desse poder do fato de que ele é chefe da família. E isso pode impactar bastante no reinado da Tatiana e no que pode acontecer com a Lisa, né, daqui pra frente. E tiveram duas coisas em relação ao Christian que me incomodaram bastante, que foi, primeiro, lá na luta, né, quando ele tá correndo pra ativar o escudo, não sei o quê, o Christian não usou nem uma fagulha de fogo. Isso pra mim não fez o menor sentido. Ele poderia ter ajudado ali na treta com o seu foguinho. Não usa. Quem acaba usando magia é a Mia. Ela usa a água, que foi outra coisa que eu fiquei... Gente, a Meredith, de novo, ficou acuada ali por causa de um Strigoi. E outra coisa foi essa despedida dos dois, né? Do Christian e da Lisa. No final ali, eles soltam o eu te amo. E eu fiquei tipo, puxa, gente, queria tanto sentir esse eu te amo, mas eu acho que os dois, durante a temporada, ficaram muito mais separados do que juntos. E esses dois, tipo, pra mim, os atores têm uma química legal, mas eu acho que faltou a série mostrar mais de por que eles se gostam tanto, sabe? Eu acho que fica uma falha aí nesse relacionamento, diferente de Rose e Dimitri, que eu acho que eu me importo e consigo entender de onde vem a relação deles.
E bom, falando dos dois, né, vamos falar um pouquinho sobre Romitri nesse episódio, que tiveram alguns momentos bem bonitinhos, né? Primeiro, quando eles vão ali liberar o túnel que vai servir pra evacuar a galera. Eu achei essa cena bem legal, assim, no final das contas, porque a troca dos dois, eu já puxei o saco dos atores aqui durante toda essa temporada, né? Mas enfim, Kieran e Cici juntos como Dimitri e Rose é perfeito pra mim. E eu achei muito engraçadinho, assim, sabe? Eles estarem lutando e discutindo ao mesmo tempo, apesar de ser um pouco, né, eles estavam gritando antes de aparecer o Strigoi. É claro que apareceu um Strigoi, né? Mas tudo bem. O lance dela perguntar qual que é a minha comida favorita, ele fala, ai, todo mundo sabe disso. Aí dá a estacada no Strigoi. Pizza. Eu achei muito vibes Marvel essa cena, sabe? Tipo, de dois personagens brigando e lutando ao mesmo tempo. Eu achei bem engraçadinha. E o que falar sobre o susto, né? De ter visto o Dimitri ser mordido por um Strigoi. Foi um negócio, mas eu gostei desse momento todo deles. Acho que é o que eu falei, eu acho que Rose e Dimitri foram muito bem construídos e a gente nunca tinha visto eles se desentendendo num lugar mais pessoal, né? Sobre um conhecer o outro ou não, e enfim, ver o Dimitri quase se declarando ali pra ela foi bem bonitinho. Mas eu gosto que a série ainda não vai pra esse lugar de tipo meloso como é o Christian e a Alyssa, sabe? Eu acho que a Rose e o Dimitri tem uma dinâmica muito diferente e eu acho que a série acerta, assim, bastante nesse ponto. E a gente tem a despedida dos dois no final, que também deixa o coração meio apertado, assim, mas o Dimitri precisa ficar pra poder ajudar de outras formas, né, a Rose e a Alyssa, como ele mesmo fala, né, a proteção vem de várias formas, mas vamos ver se o lance do Dimitri ter sido basicamente preso, se isso ainda vai voltar, né? Porque meio que a rainha decidiu o destino dele e agora a rainha é Tatiana. O que será que isso onde será que isso vai dar, né? E uma outra coisa que eu fiquei na dúvida, apesar de ter amado a cena de despedida ali da Rose e do Dimitri, e o Mason, né? O bichinho apanhou feio ali na luta. Inclusive foi um negócio muito estranho, porque ele é jogado na parede de um jeito que ele bate as costas, né, ali a coluna, e depois carregam ele de uma forma que pra mim aquilo tava só piorando a situação, mas tudo bem. A Meredith diz que ele vai fazer cirurgia e tal, e aí não fica claro, tipo, ele tá desacordado, a Rose conversou com ele, podia ter rolado talvez uma cena de despedida dela terminando com ele, ficou um negócio meio estranho, eu achei. Ou o pobre coitado tá lá desacordado e na hora que ele acordar ele vai descobrir que a Rose foi embora e que ele perdeu a garota, né? Tadinho. E aí o episódio é encerrado com Rose e Lisa indo embora, saindo ali do Dominion pra viver no mundo humano, já que agora ela é acusada, basicamente, né, de assassinato ali da rainha. Antes de ir embora também a Rose acaba recebendo um número de telefone do seu pai, que a gente também vai falar melhor no próximo vídeo. E a gente tem essa questão também do Andre acordando com os olhos vermelhos ali de Strigoi. Então, fica aí, né, um grande gancho para uma próxima temporada e várias outras pontas soltas de vários outros personagens. Então, eu achei um final. Esse finalzinho específico eu achei legal. Fico curiosa, mas ao mesmo tempo fico receosa do que mais essa série pode fazer, dado o que ela fez nessa primeira temporada. Mas é isso, gente. Vamos ver aí se a série é renovada. E, de novo, me contem aqui nos comentários se vocês vão continuar acompanhando a série se tiver uma segunda temporada. Eu ainda vou decidir, mas como eu falei, eu quero trazer aqui um outro vídeo pra gente comentar as coisas que ficarem aberto e o que a gente pode ver aí dos livros que pode acontecer na série. E também eu acho que, sei lá, até um trailer da segunda temporada, se tiver, eu venho aqui, a gente reage, a gente comenta, mas eu tô ainda analisando o quanto eu vou investir numa próxima temporada de Vampire Academy. Então me conta aqui nos comentários o que vocês acharam desse episódio, desse encerramento, dessa temporada, se vocês vão continuar assistindo. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo e muito obrigada de novo por ter acompanhado essa jornada de Vampire Academy aqui comigo toda semana. Eu espero ver vocês no próximo vídeo, então se inscreve no canal e a gente se vê lá. Tchau!